Vamos orar mais uma vez? Temos nosso terceiro momento de mensagem. Santo Deus, muito obrigado por tantas bênçãos que Tu nos tens dado, por essa igreja. Obrigado por esse evento que Tu estás nos dando, pelo Teu louvor. E agora te agradecemos por essa mensagem que Tu nos darás de presente. É Tu quem nos capacitas em todos os sentidos. Eu confio em Ti e te peço que Tu seja com todos nós agora, durante a transmissão dessa mensagem. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Vamos então falar de mais um princípio que é fundamental para que a nossa adoração seja realmente agradável ao Senhor. Em continuidade ao que já vimos, que precisamos ser crentes no Senhor Jesus Cristo, realmente salvos, realmente crentes, né? Temos a doutrina correta e andamos em conformidade com essa doutrina. Mas falta um ponto. Ou seja, se você disser, eu cumpro todos esses pré-requisitos, isso garante que a sua adoração agora vai ser aceitável ao Senhor, vai alegrar o coração dele, só se você cumprir até aqui o que eu disse? Não, falta um ponto. Quer dizer que mesmo eu sendo um crente que tento fazer a vontade de Deus, conheço a palavra, tento ser fiel, me esforço, estou vivendo a vida, dando um bom testemunho, falta uma coisa, quer dizer que se eu não cumprir um certo pré-requisito, meu louvor não vai agradar ao Senhor? Sim, a resposta é sim. Se você não tiver um certo pré-requisito, seu louvor não vai agradar ao Senhor. Qual será esse pré-requisito tão importante? Vamos ver agora. Nosso texto está em 1 Coríntios, é uma carta que Paulo fez para uma igreja muito complicada. E aquela igreja, já podem abrir lá, eu não disse o capítulo, mas podem abrir lá que já fica mais perto, né? Mas enfim, era uma igreja complicada e entre os problemas que aquela igreja estava enfrentando, um desses problemas, um dos vários problemas, era um culto muito complicado. Não na área da música, não se tem registro disso, mas a questão lá, em vez de música, era outra coisa, era dom de línguas, né? Então as pessoas lá, todo mundo queria falar língua, todo mundo ficava empolgado, eu quero esse dom, que é um dom sobrenatural, fica muito evidente que o poder de Deus está em mim, eu quero muito esse dom. Então Paulo falou bastante quanto a isso, e o culto estava muito complicado, porque era todo mundo querendo falar e tal, e não tinha intérprete, esse assunto todo. E Paulo foi bem em cima, deu instruções muito valiosas acerca do assunto. Aliás, um parênteses, nosso assunto não é dom de língua, não vou tratar desse assunto, não é o caso. Eu quero deixar bem claro que minha posição é cessacionista, o que é que os dons, esse tipo de dom cessou, mas não é o assunto, não vamos entrar nisso. Agora, tem um princípio do que Paulo fala ali, que vai bem ao encontro do que nós queremos trazer aqui agora e podemos aplicar na música. Qual será esse princípio? Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, vamos ler os versículos 13 em diante. Novamente, o assunto lá, nós vamos aplicar algo que ele está falando em outro contexto. 1 Coríntios 14, 13 a 15. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também, o que é que diz? Cantarei com a mente. Esse é o princípio. Novamente, dentro do contexto, não vou entrar no assunto, mas o Paulo está dizendo bem claro, não adianta você falar a língua se não interpretar, naquele contexto. E dentro do assunto, o que Paulo está querendo dizer? Será que ele está querendo dizer que pode falar? Quer dizer, se você tem um dom de língua, no caso, se você não tiver intérprete, é válido você orar, você está sendo edificado sozinho. Ou ele está dizendo, nem adianta, esse dom não é funcional para a igreja. Então, se não vai ter intérprete, não adianta nada. Será que Paulo está dizendo que o fato de orar sozinho para si é válido ou não é válido? Não vou entrar nessa discussão, não é o nosso assunto. Pessoalmente, eu entendo que o que ele está querendo dizer é, não vale, de jeito nenhum. Não é que ele está estimulando alguém a orar sozinho, a mente está orando só para Deus. Não, eu entendo que ele está dizendo que não faz sentido. Como é que vai trazer um dom para a igreja que não edifica a igreja? Então, não tem sentido nem cogitar de orar só entre você e Deus. Eu entendo que seja esse o sentido. Mas seja como for, eu quero aplicar apenas um ponto que cai como uma luva dentro do que nós estamos colocando. Eu acho que os irmãos já devem ter percebido. O assunto ali era uma língua diferente, mas aqui é atenção com o que estamos cantando, entendendo o que estamos cantando. Ou seja, essa frase resume bem, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Aliás, o título dessa mensagem é Cantarei com a mente.
entendendo o que estamos cantando. Irmãos, talvez esse seja o maior obstáculo para a nossa adoração, porque nós podemos cumprir todos os outros pré-requisitos, digamos assim, mas chegar aqui nossa mente voa longe daquilo que estamos realmente fazendo. Muitos são os motivos. Podemos estar talvez preocupados com alguma coisa, preocupados com problemas que têm acontecido, ou talvez nem seja preocupação mesmo, mas pensando no que você vai ter que fazer. Você é uma pessoa muito organizada, isso é muito bom, uma pessoa competente, responsável, então você sabe que amanhã, segunda-feira, vai ter que fazer isso, então você fica passando aquela lista de coisas que você tem que fazer, porque você é muito responsável, isso é muito bom, legal, é uma qualidade, mas você está trazendo essa qualidade para a hora do culto e pensando nas providências que você tem que tomar. Ou então pode ser que não seja nem uma coisa nem outra, você está empolgado com alguma coisa que aconteceu em sua vida, você está vibrando, que legal, uma porta está se abrindo, seja na área profissional ou estudantil, não importa, mas você está empolgado com alguma coisa, um relacionamento, seja o que for, você está tão empolgado com aquilo que fica sonhando com aquilo, ou uma viagem que vai fazer, seja o que for, você fica sonhando e na hora do culto a mente vai longe imaginando como é que vai ser. São várias as opções que fazem com que nossa mente voe longe daquilo que estamos fazendo. E, além disso, tem um ponto a mais que dificulta o nosso trabalho. Sabe qual é? A própria natureza da música. Como assim? Aliás, você já deve ter percebido que a música é um ótimo meio de nós memorizarmos coisas. Aliás, até hoje, eu confesso aqui que a ordem dos livros do Antigo Testamento, especialmente dos profetas menores, até hoje, eu lanço mão de uma música. Cantaremos todos juntos, né? Oséias, Joel, é fantástico. Uma música de criança, eu decorei, e a sequência dos livros do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores, que é mais difícil, eu recorro, normalmente eu recorro à música para saber onde é que está aquele livro. Ou seja, que poder a música tem de fazer com que a gente decore coisas. Isso é maravilhoso. Porém, tem isso pode trazer um problema. Mecaniza. Então você já conhece aquela música, já conhece aquela letra, canta todinha. Mas alguém pergunta depois, o que você estava cantando? Não sabe. Está na mente, você decorou as palavras, mas o sentido que você passou foi longe. Ou seja, a própria música em si traz essa dificuldade para nós de facilmente nós cantarmos sem saber o que estamos cantando. Isso é um problema. Agora eu digo, como o pastor Mauro falava tantas vezes, esse círculo passa por detrás de mim, ou seja, eu estou incluído. Eu gosto dessa expressão, não sei nem se foi ele que inventou ou viu isso antes, mas interessante, o círculo passa por trás, ou seja, eu estou dentro. Ou seja, eu sei o que é esse problema, porque a gente se debate com isso, né? A facilidade de nos desconcentrar, especialmente quando se trata de música. Pois bem, diante desse problema, como é que nós podemos vencer? É possível vencer esse problema tão difícil de ser vencido? É possível? Sim, ou pelo menos podemos ter grandes vitórias nele. O primeiro ponto é, se conscientize do problema. Se conscientize de que existe isso e que Deus não gosta, evidentemente, claro, de um louvor que você não está prestando atenção às palavras. Óbvio, né? Então, imagine que você cantou a plenos pulmões, como eu sugeri aqui na mensagem passada, exortei mesmo, né? Se você cantou e tal, mas se o coração não estava naquilo que você estava cantando, não adianta, pode até ter adiantado para animar o louvor da igreja, tudo bom, mas Deus não se agradou do seu louvor. E interessante que, ao contrário dos pontos anteriores que mencionamos, esse ponto não tem a ver com toda uma vida, mas é cada momento de louvor. Por exemplo, os pontos que mencionamos antes, de uma vida condizente com as Escrituras, etc., mostra toda uma vida que facilita o momento de louvor, mas esse é cada louvor. Se você, hoje, agora, daqui a pouco, à noite, não prestar atenção nas palavras, naquele momento Deus não está se agradando do seu louvor. É algo que tem que ser repetido cada louvor. Nós temos que estar atentos o tempo inteiro. Então, como é que nós podemos fazer? Primeiro ponto, se conscientize disso e diga, eu quero me exercitar a prestar atenção nas palavras. Vou me exercitar. E a gente se exercita em tantas coisas, né? Prova de Enem, ou concursos, ou isso, ou aquilo. Tanta coisa, a gente se exercita, se sacrifica, se empenha naquilo. Pois vamos nos empenhar nisso. Eu quero prestar atenção a cada palavra que eu disser aqui hoje à noite, o sentido dessas palavras. Primeiro ponto é esse. Mas outro ponto que nos leva nos facilita a vencer essa batalha, essa envolve uma preparação mais profunda. Não é só naquele momento do culto em si você está atento, que deve, mas o outro envolve algo mais a longo prazo, digamos assim. É como você vai fazer um exame, uma prova de algum concurso que envolve algo físico.
E físico, aspecto físico, digamos que nunca foi o seu ponto forte, então você vai ter que se preparar. Então é interessante que às vezes a gente vê pessoas que nunca foram muito afeitas a exercícios físicos, se exercitando, porque daqui a 1 ano vai fazer um concurso tal que exige prova física. Enfim, é uma coisa a longo prazo. Então o que nós estamos comentando agora, esse outro ponto é a longo prazo. Prepare sua mente, afine sua mente com as coisas do alto. Comece a se sintonizar cada vez mais, que vai fluir com mais naturalidade. Quanto mais nós estivermos sintonizados com as coisas do alto, mais vai fluir, enquanto nós estivermos adorando, a nossa adoração vai fluir, vamos estar atentos àquilo. E o texto que eu quero trazer agora, que fala sobre isso, sobre a nossa mente, um texto clássico, quando fala de mente, de renovação da sua mente. Já sabem qual é o texto? Qual é? Romanos, muito bem, Romanos 12, 2, vamos abrir lá. Romanos 12. Só uma curiosidade. Quando Paulo escreveu para os coríntios, ele estava em Éfeso, uma cidade que hoje seria a Turquia. E de lá ele foi direto para a Grécia. E tudo indica que ele foi até Corinto. E quando chegou lá em Corinto, ele escreveu essa carta, que foi talvez a carta mais famosa de Paulo para os romanos. Essa é uma curiosidade histórica aí, tá? É muito interessante nós sabemos concatenar as informações sobre os livros bíblicos e entender até a cronologia um do outro. Enfim, Romanos, Paulo escreveu de Corinto, da própria cidade para quem ele escrevera antes, e já no final da 3ª viagem missionária dele, ele não conhecia a igreja dos romanos, e foi realmente essa carta, como já comentei, foi talvez a mais conhecida dele, a mais famosa, que é uma verdadeira exposição doutrinária. A carta de Romanos é riquíssima teologicamente. Interessante que ele parece que desfila toda a teologia sistemática ali, especialmente dos capítulos 1 até o 8 e do 9 a 11, também um pouco sobre isso, mas ele vai desfilando as doutrinas. É impressionante, é interessantíssimo. Ele fala da depravação total do homem, todo homem é depravado, não tem a menor condição de chegar até Deus, ninguém pode chegar até Deus, é cego, né? Ou seja, Deus é que tem que alcançar a pessoa, e ele alcançou através do Senhor Jesus Cristo. O Cristo veio exatamente como o segundo cabeça da humanidade. Adão foi a primeira cabeça, todo homem nasce pecador em Adão, depravado, mas Cristo como o segundo Adão, quem se identifica com ele, passa para fazer parte de uma nova criação, debaixo da nova cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou o nosso pecado, a justiça dele foi implantada em nós, a justificação pela fé. Deus chama, Deus elegeu aqueles que ele coloca a justiça de Cristo em nós. Tudo isso Paulo vem desfilando, vem expondo no livro de Romanos, espetacular, fala das consequências disso, a santidade prática, como é que nós devemos viver. Se já morremos com Cristo, vamos viver de uma forma que já morremos para o pecado. E ele prossegue, segurança do crente, Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Espetacular, ninguém pode ser arrancado das mãos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, segurança absoluta do crente, até o fim, a glorificação também, lá em Romanos 8 ele fala nisso. Ou seja, ele vem desfilando várias doutrinas. Olha, falamos da importância da doutrina agora há pouco na mensagem anterior, pois ele vem falando exatamente disso. E, como nós também comentamos, doutrina está atrelada com comportamento, e ele fala agora de como nós devemos nos comportar. E uma curiosidade, ainda dentro da seção, digamos, doutrinária, os 3 últimos capítulos, capítulos 9 a 11, capítulo famoso, porque ele fala de quê? Israel. Olha que interessante, tudo aquilo que ele vem dizendo, ele aplica muitos princípios do Antigo Testamento para a igreja hoje. Então alguém pode pensar, então Israel substituiu a igreja. Não, Deus ainda tem um plano para Israel. Capítulos 9 a 11, ele fala exatamente isso, ele conclui magistralmente, e aí assim todo Israel será salvo. Romanos 11, 26, que coisa linda. E ele termina aquela sessão com um brado de louvor, uma doxologia, não vou ler lá, mas é o finalzinho do capítulo 11. Os caminhos do Senhor são maravilhosos, quão maravilhosos são seus caminhos, e quem conheceu a mente do Senhor. E aí ele prossegue, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Enfim, ele termina aquela sessão doutrinária, louvando ao Senhor, bem de acordo com o que temos comentado. E então ele entra na seção prática da epístola, que é o capítulo 12. Aí ele entra na seção mais eminentemente exortativa e chega ao texto em que estamos agora. Vamos ler apenas os 2 versículos, Romanos 12, versículos 1 e 2. Nosso foco é o 2, mas eu quero ler do 1 para pegarmos o fio da meada.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rapidamente comentar sobre esse versículo, é interessante como Paulo diz, esse rogo-vos aqui é forte, não é só pedindo, eu quero pedir uma coisa, não, é uma exortação, eu exorto vocês a fazerem isso. Interessante como há uma ligação entre tudo que ele vem falado, como ele diz, rogo-vos, pois, porque esse pois está aí, porque ele está atrelando isso ao que vinha antes, já que Deus fez tudo isso conosco, pois então agora hajamos dessa forma, ou seja, é um desdobramento, um efeito natural, requerido de alguém que conhece a doutrina correta. Apresente o vosso corpo por sacrifício, que é vivo, santo e agradável. Ou seja, ao invés de sacrifícios animais que eram feitos no Antigo Testamento, não, agora você é o sacrifício. A ideia de sacrifício aqui não é a ideia de um sofrimento em si, não, é de uma entrega completa. A ideia seria essa. O seu corpo é um sacrifício vivo. É só o corpo? Claro que não, o corpo aqui representa o ser inteiro, né? O seu ser inteiro deve ser entregue em consagração a Deus, não é mais um animal literal que morria. Por que houve essa mudança? Porque todos os animais apontavam para Cristo, ele é o cordeiro que foi entregue, e agora você é aceitável a Deus. Seu sacrifício agora é aceitável a Deus, porque Cristo pagou o seu pecado, e já foi cantado claramente aqui, né? Ele pagou o seu pecado, a justiça está em você, seu sacrifício agora é aceito. Então apresente todo o seu ser, inclusive o corpo, como adoração ao Senhor. Ele é o vosso culto racional, ou seja, o que é isso? A reação lógica, a sua adoração racional, razoável a tudo isso é se entregue completamente ao Senhor. É isso que ele vem dizendo. Então chega no versículo 2 que queremos enfocar aqui agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha o nosso assunto aí. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformeis com este século. Aliás, a ideia de conformeis aqui é bem interessante. A ideia de amoldar. Alguém diz que esse verbo pode significar alguém que imita uma pose de alguém faz uma pose, você vai imitar aquilo, né? E eu gosto da ideia de amoldar mesmo também. Quando eu era criança, eu lembro que eu ganhei um brinquedo, era bem pequenininho mesmo, não vem fazer hora não, era bem pequeno, mas eu ganhei um brinquedo que eu achava bem interessante, eram uns moldes, vinham uns moldes e um gesso em pó para a gente derreter aquele gesso e colocava nos moldes e viravam os personagens da Disney e tal, enfim, né? Então aquilo depois podia até pintar e tal, ficava lá o bonequinho lá de gesso, endurecido, formava o personagem, mas vinha o molde para a gente colocar o gesso mole e então formar aquele brinquedo, aquele objeto lá. Eu gostava daquilo ali. A ideia seria essa. O mundo ao nosso redor é cheio de moldes. Cheio de moldes. Se nós formos como um gesso líquido, facilmente amoldáveis, nós vamos entrar naqueles moldes e ficar no formato que o mundo quer. E o que Paulo está dizendo é, não vos conformeis, não vos amoldeis a este século. E aliás, o que é este século? É o século 21 que nós estamos. Não, alguém pode dizer, não, isso foi escrito no século 1, então ele está falando do século 1. Não, nem uma coisa nem a outra. A ideia de século aqui é mundo, é a presente dispensação, a presente era, que contrasta com a era por vir, a era que será inaugurada quando Cristo voltar. Então há um contraste, nós estamos nessa era aqui agora, esse século, digamos assim, que não é o século de 100 anos literal, não é isso, que contrasta com o que ainda vem. E, aliás, essa música foi interessante, porque é céu para mim. Nós já estamos antecipando em alguns pontos o céu. A era por vir já está sendo antecipada por nós em alguns aspectos. Nós já respiramos a atmosfera do reino, em certo sentido. Sim, nós já estamos sintonizados. Acho interessante, uma vez eu vi uma ilustração de que um crente é como um escafandrista. Vixe, agora eu falei difícil. O que é escafandrista? Aquele mergulhador que vem todo aquele aparato, né, com toda aquela roupa apropriada, com tubos de oxigênio, etc., que vai até o fundo do mar. Interessante, ele está lá andando no fundo do mar, mas ele pertence lá acima. Interessante. Corta os tubos, ele morre, né? Então ele está lá aparentemente à vontade, lá no fundo do mar, vendo os peixes, tudo lá, mas ele é lá de cima. Ele não é lá de baixo, não. Ele é um estranho ali. Mesma ideia. Então, nós respiramos a atmosfera do céu, o século por vir, enquanto estamos nessa terra. E o que Paulo está dizendo é, não se amolde com essa terra. Já pensou se o escafandrista disser, eu estou gostando tanto, que é tão bonito, não tem as preocupações lá de cima, os peixes tão bonitos, eu vou ficar por aqui. Experimenta. Sai dessa roupa, né? Morre na hora. Pois é, então ele diz, não se conformem com este século. Vocês são peregrinos.
na casa da minha peregrinação. O que nós acabamos de ler? Teus cânticos, teus mandamentos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então, não nos amoldemos. Mas, aí como é que a gente pode não se amoldar aqui? Como é que pode? Está aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. 2 verbos interessantes aí. Transformai-vos. A ideia de uma metamorfose. O grego tem até essa ideia mesmo de uma metamorfose. E essa mesma palavra é usada na transfiguração de Cristo. Ele se transformou. É a mesma ideia aqui. Ali foi uma coisa visível, né? Ele recebeu uma glória visível do Pai, ali no Monte da Transfiguração, algo visual. Não é que ele se transformou fisicamente em si, mas ele recebeu uma glória. E a ideia é: se transformem. Como? Transformem pela renovação da vossa mente. Nossa mente deve ser renovada. Como é isso? Não acostumada, não usufruindo no sentido de assimilando as coisas daqui, mas ligados com o céu. Já dei vários exemplos que dão a entender isso. E uma coisa bem interessante: o crente vive em transformação. Ponha isso na cabeça. O crente que está realmente não se identificando com o mundo da forma que não deve se identificar e está sendo transformado, ele não é a mesma pessoa dia após dia, ele está mudando. Cada dia ele está amadurecendo, a mente vai se adaptando mais às coisas celestiais e ficando menos apegadas às coisas daqui. A pessoa que é igual, eu estou igualzinho eu era há 2 anos atrás, idêntico, não mudei nada. Rapaz, tem alguma coisa errada com você. Porque o crente mesmo vai mudando, pode ter a idade que for, 80 anos, mas vai mudando de uma forma ou de outra. Nós sempre estamos deixando de lado as coisas daqui e nos apropriando mais das coisas celestiais. Há uma transformação. E outro conceito que está bem embutido nisso aí, dessa transformação, é: cada vez mais, se nós estamos sendo transformados, deixando a mente anterior para lá e adquirindo uma nova mente, digamos assim, qual é uma implicação óbvia? Ficamos mais diferentes dos outros. Claro, as pessoas ao nosso redor não são transformadas, aliás, normalmente são transformadas para pior, ou que seja, mas a transformação é irrelevante quando comparada com a transformação espiritual. Ou seja, quando nós somos transformados, ficamos cada vez mais estranhos nesse planeta. É mesmo. Verdadeiros forasteiros. Quando a gente vai crescendo, o mundo a gente fica, mas rapaz, é doentio demais o mundo em redor. Não estou dizendo que todas as pessoas, isso se aplica na prática, a gente pode ter contato com ninguém, não estou entrando nos méritos, não é isso, mas o mundo como um todo, as pessoas como um todo, que são do mundo, cada vez a gente nota o contraste gritante entre nós e elas. A diferença fica brutal, às vezes dá uma impaciência, assim, eu quero sair daqui. Lembrando o salmista do Salmo 119, fosse Davi, fosse Esdras, fosse outro, torrentes fluem dos meus olhos, porque as pessoas não seguem a tua lei. É essa. Nós ficamos mais inconformados com o mundo onde nós vivemos. Inclui tudo que é ao nosso redor, inclusive as pessoas, no sentido, analisando por esse aspecto. Embora nós tenhamos um ministério, é outro assunto, mas cada vez a gente se sente mais inconformado. Pois bem, aqui Paulo está dizendo bem claro: se transformem pela renovação da vossa mente. Assim vocês vão experimentar na prática a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Sem essa transformação, não há como saber a vontade de Deus. Uma coisa interessante: o potencial para essa transformação nós já recebemos. Quando? Na conversão. E essa palavra para transformação só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é aqui, e a outra Paulo também usa no contexto que fala de conversão. E olha que interessante. Olha Tito 3:5. Tito 3:5. É uma palavra famosa que quando fala de salvação. Aliás, Tito é um livro pequeno, 3 capítulos, não é tão conhecido assim, mas tem verdadeiras pérolas teológicas aqui nesse livro. E uma dessas grandes pérolas é exatamente esse texto aqui, esse contexto aqui. Tito 3, versículo 5 diz:
Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mas cadê renovação aqui? É renovador. Nossa tradução tem renovador, um adjetivo, mas na verdade é a mesma palavra, é um substantivo. É como se fosse, ele nos salvou mediante o lavar de regeneração e o lavar de renovação. Mesma palavra lá. Ou seja, ele nos salvou, o Espírito Santo que desceu sobre nós na hora da nossa conversão, nosso batismo no Espírito, como já temos comentado, ele nos regenerou, fomos tornados filhos de Deus e nos renovou. Está aqui, o Espírito Santo fez isso. E é isso que Paulo exorta lá em Romanos, que sua mente seja renovada. Interessante. Paulo aqui para Tito, essa é uma epístola pastoral que já comentamos, ele diz, o Espírito já renovou. E lá em Romanos ele diz para os romanos, façam com que sua mente seja renovada. É incoerência? Já renovou ou é para ser renovada? As duas coisas. Em termos de posição, em termos de posição, Deus já restaurou, já renovou, já justificou, você já é um cidadão do céu. Ponto. Em termos práticos, nós devemos a vida inteira nos exercitar no processo de ficar cada vez mais parecidos com aquilo que Deus fez de nós em Cristo. É o processo de santificação. Então é uma coisa progressiva, nós nunca vamos chegar no ponto de perfeição aqui debaixo do sol, mas nós podemos avançar muito, é isso que Deus quer de nós. Ou seja, nos esforcemos para lançar mão daquilo que Deus já deu para você potencialmente, uma mente renovada. Ou seja, lance mão, envolve muito esforço. Não pense que porque Deus já deu é tranquilo, vem automático. Vem não, envolve muito esforço. E por que Deus não fez logo, já que Ele renovou em termos de o Espírito Santo já está em você, por que Ele já não fez isso na prática a vida toda? Olha, as respostas pertencem a Ele, mas eu entendo que uma resposta bem clara seria, porque Ele quer ver o nosso esforço, Ele está testando a sua confiança nele, a sua obediência a Ele, a nossa obediência. Ele quer que nós cresçamos exatamente colando nele e demonstrando que somos fiéis a Ele. Por isso que Ele permitiu que nossa mente ficasse, em termos práticos, ainda cheia de pecados ou fraquezas ou essas coisas. Ele permitiu, para que teste a nossa obediência a Ele, o nosso esforço, então Ele vai dando a nós, em termos práticos, aquilo que Ele já deu potencialmente em Cristo. Mas seja como for, voltando para cá, o nosso assunto, estamos falando de mente sintonizada com a adoração, e nós estamos comentando aqui alguns pontos que vão nos ajudar a isso. Um é nos concentrar e decidir. Todos os cultos nós vamos estar prestando atenção em cada sílaba que cantamos, cada palavra que cantamos. Outro, a vida como um todo deve ser vivida, você realmente se colocando à disposição do Senhor, buscando a Ele e realmente priorizando as coisas dEle para que a minha mente seja renovada. Na medida em que nossa mente vai sendo renovada, fica mais fácil nós estarmos tão sintonizados que levantamos à meia-noite para dar graças, na hora do culto, opa, eu não quero perder essa pérola, esse ouro que está aqui cantado, eu não quero perder isso, é tão bonito essa música, é tão profunda, como foi comentado dessa música que foi cantada, a letra profunda, é verdade, eu não quero perder isso é valioso demais para passar batido, então eu quero estar ligado com isso, eu não quero perder, isso é ouro em pó, como se diz, um culto em que nós estamos louvando todos juntos, é muito bom, eu não quero perder essa chance não, eu quero aproveitar cada segundo da melhor forma possível, prestando atenção nas letras e adorando verdadeiramente. E antes de concluirmos, uma coisa interessante. Será que é fácil nós simplesmente decidirmos? Eu decido que não vou mais me abalar pelas coisas daqui, ou ficar preocupado com as coisas daqui, está decidido. A partir de hoje, eu não vou mais tropeçar nesse ponto. Minha mente está decidida, minha mente agora vai estar ligada com as coisas do alto, e pronto, a vitória completa a partir de agora. É assim? Eu estou vendo muitos sorrisos, eu sou o primeiro a sorrir, eu digo, não é assim, eu decido e pronto e acabou. Por quê? Porque nós somos fraquíssimos. Nós não somos confiáveis e nós não podemos decidir esse tipo de coisa. Eu sei que algumas coisas dependem de nossa decisão. Muitas das atitudes que tomamos em nossa vida cristã, talvez a maioria delas, dependa de uma decisão sua, sim. E Deus só vai nos abençoar depois que nós decidimos, digo, Senhor, diante de Ti eu não quero mais fazer isso, me ajuda e vai. Eu sei. E isso realmente até certo ponto envolve a decisão sua, eu sei. Porém, chega num ponto que é muito além das nossas forças.
basta virem grandes provações. Balança a pessoa. Ou provações, ou mesmo momentos de alegria, que seja. Nós somos tão fracos que, mediante certas coisas que acontecem ao nosso redor, nós rapidamente nos afastamos do Senhor, mas é rápido. Não estou dizendo que a gente deixa de confiar nele, deixa de crer nele. Não, a gente crê que é o Salvador, continua obedecendo em termos gerais, tudo bem, vem para a igreja e tudo. Mas a gente se sente completamente sem condições de até adorá-lo. Provações fortes, é pesado. A pessoa fica completamente, eu não consigo adorar a Deus desse jeito. E agora? Desespero. Porque você pensa, Deus quer que eu adore conscientemente, pensando em tudo, adore verdadeiramente, como já estamos comentando. Só que eu não estou conseguindo. Então eu tenho que conseguir por mim mesmo para que Deus aceite minha adoração, para que Deus me abençoe. Enquanto eu não conseguir, Ele não vai me abençoar. Eu não consigo, então eu vou me entregar ao desespero. É? Não. Deus é maravilhoso demais. Ele sabe quem nós somos, sabe a nossa estrutura, nós somos pó. Ele sabe, Ele é tão maravilhoso, Ele sabe que você não consegue ir em certas situações. Ele ampara. E aí vem outras palavras das Escrituras ligadas com mente, que bálsamo para nós. Paulo, na prisão de Roma, já comentamos, escreveu, além de Colossenses, escreveu para uma igreja, essa sim, ele conhecia muito bem, e talvez a carta mais afetuosa de Paulo foi escrita para essa igreja. Filipos, vamos lá para Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Chegaram lá? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ô promessa! Ele não está dizendo quando você conseguir ter aquele esforço pessoal de conseguir mesmo se concentrar e colocar sua mente dessa forma, então eu vou lhe ouvir. Não, chegue a Ele do jeito que está. Assim como nós dizemos para um não crente quando nós evangelizamos. Às vezes a gente vai evangelizar, a pessoa diz, mas eu não tenho mais jeito, minha vida eu já fiz isso, ainda estou fazendo, Deus não vai me aceitar. O que a gente diz? Vá como você está. Deixa o resto com Ele, Ele vai lhe transformar no tempo dEle, na forma dEle. Vá, Ele vai lhe aceitar se você for. É o mesmo princípio. Eu sei que é diferente porque somos crentes, eu sei, mas é o mesmo princípio. Do jeito que você está como crente, nas últimas não está suportando mais, viu que é fraco no que tange a você, você se afastaria rapidamente do Senhor. Mesmo assim, corra para Ele e diga, Senhor, eu estou fraquíssimo, socorre-me. Irmãos, é impossível Ele não lhe ouvir. Ele vai ouvir e vai dar força onde você menos espera. Tem situações da nossa vida que a gente não tem força nem para se levantar da cama, de tão abatido que a gente está. Mas, Senhor, eu vou, por tua causa, é só por tua causa. Eu vou botar o pé no chão, confiando que tu vai, que nem tu abriste o mar vermelho, comentamos, tu vai abrir o mar diante de mim e tu vai me renovar as forças. Faça. Experimente, levante-se, cumpra as coisas do dia a dia, vá fazendo. Quando você vê, ele já lhe restaurou, já lhe renovou e você já está animado com as coisas dele de novo. Sobrenatural, isso é milagre puro. Ele faz. Ou seja, trazendo para o nosso caso, quando nós chegarmos numa condição tal, que nós não temos condição de nossa mente estar como o Senhor quer que ela esteja, por algum motivo, peça ajuda a Ele, diga, Senhor, me ajude, eu quero que minha mente seja amoldada por Ti o tempo inteiro, me ajuda. Ele vai lhe socorrer, vai porque Ele é fiel. E o Deus que lhe converteu miraculosamente e continua com você, quer dizer, Ele continua conosco hoje miraculosamente e um dia vai miraculosamente glorificar o seu corpo. E do jeito que Ele vai metamorfosear o seu corpo, literalmente transformar num corpo glorioso, na hora do arrebatamento da igreja, do jeito que Ele faz isso, Ele já nos metamorfoseia, já nos transforma, como? Espiritualmente, dia a dia, a nossa mente. O nosso corpo vai decaindo, não tem jeito. A idade vai chegando e a gente sabe disso, não tem problema. Eu sei que um dia eu vou ter um corpo novo, já, dentro do plano de Deus. Mas vou ter
mas mesmo que o corpo vá se deteriorando, envelhecendo, ouvindo doenças e fraquezas, a mente vai sendo restaurada. Vai. Sobrenaturalmente, miraculosamente, pela graça, vai, assim como ele converteu e vai glorificar o corpo, essa transformação já está ocorrendo em nós. Aliás, eu queria ver, nem está aqui o versículo anotado, mas deu vontade de ler. Olha 2 Coríntios 3,18. Lembrei desse, eu já tinha lido esse versículo preparando a mensagem, mas não ia trazer agora, mas deu vontade de incluir. Olha 2 Coríntios 3,18. E já estou praticamente terminando. Segundo Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ah, que versículo lindo. Irmãos, dediquemos nosso corpo e nossa mente ao Senhor diariamente, o máximo possível. Isso vai ser um poderoso auxílio para nós nos concentrarmos em nosso louvor. E nem temos que nos esforçar tanto para nos concentrar, porque vai fluir de uma forma mais natural. Não elimina o fato de que devemos nos esforçar, sim, mas vai fluir melhor. Nos preparemos para essa adoração consciente. Afinal, cantarei com o Espírito, mas também o quê? Cantarei com a mente. Vamos repetir? Cantarei com o Espírito, mas também... Peraí, deixa eu reger isso. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Pronto, é isso que nós devemos decidir fazer e pedir toda a ajuda do Senhor. Amém? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por isso, que Tu tenhas tocado fundo os nossos corações, com tudo aquilo que temos comentado. São verdades muito profundas. Nós não somos suficientes em nós mesmos para lidar com elas, mas Tu nos capacitas, Senhor Deus, que Tu transformes muito nossos corações, nossas mentes aqui, para tudo em nossa vida, inclusive que vai auxiliando também a nossa adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.